Nós começamos e deixamos uma pergunta para o Rudá trazer para a gente sobre a educação aqui em Minas e essa educação privatizada, né? A gente vê a educação pública de Minas Gerais aos poucos sendo recortada e entregue aí à iniciativa privada. Rudá, você falava que esse é um projeto político financeiro, do dinheiro. Explica isso para a gente, por que privatizar para esse governo é bom? O que acontece é o seguinte, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem deputado estadual empresário. Ou seja, Sim. não é que empresário apoiou, ele próprio foi candidato. Não há nenhuma outra Assembleia Legislativa no estado, no Brasil, que tenha tanto empresário como deputado estadual. Isso é uma característica que vem de muitas décadas atrás, há muito estudo sobre isso. Isso significa, portanto, que também os empresários tentam fazer leis, porque afinal deputado estadual faz lei estadual, tentam fazer leis e tentam incluir no orçamento, lembrando que o orçamento público, seja municipal, estadual ou federal, é lei. Então quem faz lei é parlamentar, nesse caso o orçamento estadual é feito por deputado estadual, ele que aprova. Eles tentam colocar no orçamento algum tipo de programa que de alguma maneira eles levem vantagem. Ou seja, a partir de 1990 nós vamos ter toda uma articulação do empresariado brasileiro, do mais alto empresariado brasileiro, para criar fundações e capturar a saúde e a educação pública. Dinheiro da educação e da saúde. Por quê? Porque essas são as duas áreas que mais movimentam dinheiro no orçamento público no Brasil. E aí eles começam a trazer alguns programas. Vou, por exemplo, dar um exemplo uma ilustração de um programa que veio de iniciativa privada, como foi a aceleração de aprendizagem, que era a ideia daqueles alunos que estavam na escola fora da idade dele, ou seja, ele teria que estar muito mais adiante, mas ele estava lá atrás, e tentaram acelerar com um projeto maluco, como se o cérebro pudesse ter um acelerador igual carro. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que o CIMAV, que é o Sistema de Avaliação Pedagógica da Educação do Estado, percebeu que os alunos que estavam com mais dificuldade de aprendizagem eram justamente esses que se envolveram com esse projeto. Nós tivemos qualidade total na educação, nós tivemos um monte de programas dos empresários, todos fracassaram, até que chegamos no Zema. O que é que tem no Zema? Além do fracasso, ele não colocou secretário que contratou entidades ou fundações empresariais para fazer a política de educação. Ele trouxe diretor direto das fundações. A secretária estadual de educação veio do Rio de Janeiro, era diretora da Fundação Lehman, aquele que financiou campanha de deputados e deputadas como a Tabata Amaral para defender os interesses dele. Então, vejam que importante, o Zema hoje na educação entregou de vez a educação para os empresários. É por isso que tem o tal do Somar. A ideia do programa Somar é de você entregar a gestão das escolas estaduais para a OS, para empresas, para organizações que não têm nada a ver com a educação e o serviço público. Esse é um pouco um resumo do que está acontecendo. Eu acho que não só o Somar, né, mãos dadas, nesse momento transfere para a gente chama de prefeitorização, não é municipalização, né, porque muitas vezes acaba que naquele município você não tem um concurso público, não tem uma carreira, né, nada estabelecido. E o que a gente vê é que tem um aporte de recursos, muitos dos quais são repasses, né, federais, e num segundo momento, né, em curto prazo, esses municípios vão começar a ter problema com o regime de recuperação fiscal. E aí talvez uma alternativa para eles seja justamente terceirizar, privatizar, né? Então essa lógica, né, do privado, ela também vai se capilarizando, né, nos municípios, né, a partir daí, porque foge, né, dessa centralidade do Estado, entrega para os municípios que não têm condição de assumir, né, o governo municipal ele faz um ato político naquele momento, mas é uma coisa que não se sustenta, né? Então realmente é uma política que tem toda uma coerência com essa entrega para o privado. Então, Paulo, veja, nós temos
descentralização e descentralização. Né? Não é que toda descentralização seja um erro, mas por que essa visão empresarial quer descentralizar ou prefeituralizar uma política estadual? Né? Qual é o objetivo deles? Isso é quase explícito nos documentos. Claro, às vezes não está totalmente claro, mas você vai cavando. Por quê? Porque a maioria das prefeituras é frágil. E como ela é frágil tecnicamente e do ponto de vista orçamentário, ou ela depende da transferência de recursos do governo estadual e federal, e se ele não vem, como é o caso do projeto que você acabou de citar, se ele não vem para financiar todo o programa, ele vai cair facilmente na rede das fundações privadas. Ou seja, é mais fácil você privatizar a educação do município frágil. Claro, se for uma cidade forte, com muita experiência, com professores organizados, vai ser mais difícil. Mas uma cidadezinha pequena, que um professor ou a secretária de educação tem uma relação até de parentesco com o prefeito, ou sei lá, com um empresário local, alguma coisa desse tipo, que você esbarra toda hora na igreja, na padaria, fica muito mais constrangedor você ter uma ruptura e resistir à privatização da educação no município, caso ela tenha uma certa dificuldade. Nós já temos, inclusive, cidades aqui fortes, aqui perto, que está privatizando a gestão, caso de Betim, né? Aqui do lado de Belo Horizonte, a Secretaria de Educação está privatizando a gestão. Você imagina uma gestão pequenininha. Então, o que eu gostaria de nesse sentido, destacar? Vamos pegar o estado mais rico do Brasil, que é São Paulo. 25% das prefeituras do estado de São Paulo, ao invés de adotar livro didático de graça do Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, os melhores livros didáticos estão no PNLD, é a escola que decide qual que ele quer livro de matemática, que está na lista, e ele recebe de graça. Mesmo assim, 25% das prefeituras do estado de São Paulo compram, movimentando 10 a 20 milhões de reais, compram a apostila de uma empresa privada. Quase sempre que fez cursinho, preparatório para o vestibular e assim por diante. Eu te pergunto, Paulo, por que é que uma prefeitura gasta dinheiro com uma apostila de uma empresa particular se os melhores livros didáticos poderiam estar de graça? É um mistério que valeria a pena a gente investigar. Mas é por isso que os empresários estão o tempo inteiro falando em homeschooling. Ou seja, o pai pode tirar o filho da escola, ele não precisa mais matricular e ele dá aula em casa. Ué, mas como o pai vai dar aula em casa? A gente viu na pandemia que os pais não conseguiam acompanhar os estudos dos seus filhos, porque estavam trabalhando, porque não tinham nível de instrução. Então por que os empresários querem homeschooling? Para o pai comprar os pacotes de curso à distância, EAD, das suas empresas. Aí você vai falar, mas o pai não tem dinheiro. Aí a ideia do homeschooling tira dinheiro de escola pública e dá um cheque para o pai escolher qual empresa que ele quer comprar a apostila. Olha que coisa mais estranha e cruel. O que os empresários brasileiros estão falando você pega o dinheiro, que a maioria dos impostos é pago por quem ganha até 2 salários mínimos, 58% dos impostos e tributos pagos no Brasil, vem de quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha pouco salário, ele não tem como fugir, porque tem imposto indireto quando ele compra água. Quando ele pega e compra um sanduíche, está um imposto lá, ele está pagando imposto. Ele não tem como fugir. 58% dos tributos são pagos por quem ganha até 2 salários mínimos. Olha a proposta dos empresários na educação. Então eu pego o dinheiro do imposto, que é do pobre, dou para ele em formato de cheque e falo, agora você vai comprar um pacote de uma empresa que só nega imposto. Isso é transferência de dinheiro de pobre para rico. Isso é de uma crueldade fora do comum. É antiético algo desse tipo. Mas é isso que está se discutindo no Brasil. Então fica claro qual é a ideia de privatização e vem um discursinho por trás dizendo o seguinte, não, porque empresário sabe governar. Filho, eu só queria saber o seguinte, se empresário é tão bom, por que ele vem pegar dinheiro do Estado? Por que ele não faz as suas próprias escolas vencerem ou suas empresas que fazem curso EAD à distância? Por que ele tem que pegar dinheiro do orçamento do pobre? É porque talvez eles não sejam tão bons assim, né?
E corre-se o risco também dessas organizações terem um viés ideológico, fundamentalista, né, e estar mais associado aí não a ciência, a técnica, né, mas a uma postura que pretende dominante no nosso país. Isso que você está falando é importantíssimo, mas vale para outra situação que me incomoda muito. Eu sou presidente de uma ONG, então eu posso falar tranquilamente, porque eu faço parte de uma ONG. Eu fico achando muito estranho que a gente tenha tantas oficinas dadas por ONGs em escola pública. Eu acho estranhíssimo isso. Eu vou dizer por quê. Porque quem sabe o que o aluno está precisando é o professor da turma, professor concursado. Se eu começo a trazer um monte de ONG, cada ONG tem a sua concepção pedagógica. Ele não é coordenado por um professor. Eu, sinceramente, acho que nós temos que rever isso. Oficina não pode ser dado por ONG ou por empresa. E secretário não pode vir de empresa, por causa disso que você acabou de falar. Você não tem uma concepção pedagógica que vem de dentro do sistema educacional, que respeita os profissionais e professores que estão lá com os alunos. Eles é que tem que comandar o que tem que ser dado para os alunos. Eu acho que essa brincadeira de escola integrada, não é escola integral, hein? Integrada, que tem oficina, essa coisa de gestão privada, que vai para militar, que não entende nada de educação, vai para a fundação não sei o que, OS não sei das contas, isso realmente é a destruição de uma concepção séria de educação, que tem começo, meio e fim, tem uma filosofia, ela se baseia em avaliações, cada um vai chegando e vai falando o que quer. Agora eu vou dar aula, por que é aula de não sei o quê? Ah, porque é bom. Mas por que é bom? Todos os alunos têm que ter o mesmo tipo de aula ou não? Cada um tem que ser, ou cada grupo, ou cada região tem que ter ênfase em função dos seus problemas. Por exemplo, uma criança que passa fome, ela vai ter a mesma atenção de uma criança que está empanturrada de comida? Então assim, e quem sabe disso? É o professor. É o professor ou o diretor da escola que estão toda hora em contato com a criança, estão com a família. Aí vem uma ONG de fora e vai falar o que tem que ser feito. Você entendeu que a privatização é empresário, mas é também ONG, é militar, isso é privatização. Militar não tem nada a ver com a educação. Imagina, eu agora que sou sociólogo falo, olha, eu estou vendo que os militares não estão dando conta da segurança, toda hora tem gente sendo roubado, então, tchau, cai para fora porque eu agora vou pegar arma e vou defender as pessoas na rua. Isso é falta de respeito com os militares. E os militares também têm que respeitar os servidores públicos como eles, que são especialistas na área deles e que têm dificuldades como ele tem na segurança. Não pode entrar dando aula ou governando uma escola, eles não foram preparados para isso. É a mesma coisa que agora um mecânico que resolver tirar dente de uma pessoa. Ah, dentista não tem mesmo, então eu vou tirar dente. Não tem cabimento. Esse país está virando uma bagunça, não pode ser assim. Uma outra questão também, que fala, vocês não estão fazendo um bom trabalho, ele não está tendo êxito, nós precisamos de mais recursos, e esses recursos não vêm. Aí, por exemplo, quando vai, né, para uma outra instituição, quando vai para militarização, esses recursos aparecem. Né? Então, assim, para se tornar uma vitrine, né, de algo que funciona. Então, o que é o fundamental aí seria o investimento, né, na educação, que não vem os recursos, a valorização dos trabalhadores, e que não acontece conosco, mas acaba acontecendo quando se entrega, né, para Paulo, a questão é mais complicada. A questão é mais complicada. Não é só uma questão de recurso. A questão é o seguinte, o IBGE tem uma série histórica para a educação há anos que revela que o principal fator de desempenho escolar dos nossos alunos é a mãe. Mãe que tem 4 anos de estudo formal na escola, seus filhos têm 3 vezes média maior que os colegas da sala de aula dele, cujas mães nunca estudaram. E um impacto maior no ensino médio. Ou seja, nós estamos fazendo uma discussão errada. Não é exatamente dinheiro que faz a escola ficar... Porque, sabe por quê? Porque senão eu estou dizendo que a escola particular sempre vai ser melhor. A não ser que a gente coloque um monte de dinheiro para ter escorregador colorido, lousa digital. Isso não precisa. Não precisa disso. O que nós precisamos entender é que as mães no Brasil têm um impacto imenso no comportamento e no envolvimento das crianças e adolescentes com a escola.
Se ela conhece os coleguinhas de escola, vocês não têm ideia, os dados do IBGE revelam que os alunos têm melhor desempenho. Então, sabe o que isso significa? Que a gente fica falando que escola particular é melhor porque tem dinheiro, mas na verdade é porque as mães têm nível de escolaridade maior. Tanto é verdade que nos últimos anos, com crise, 25% dos alunos que estudam em escola particular foram transferidos para a escola pública. Os pais não conseguiram mais bancar nessa crise do Temer para cá. E estão colocando 25% dos alunos de escola particular foram transferidos para a escola pública. Onde eles estão, melhora o índice de aprendizado. Aí você vai falar, não, mas é porque eles estavam na escola particular. Ok, educação infantil? O menino saiu da escola de educação infantil, entrou no ensino fundamental. Quer dizer que ele já aprendeu tudo que foi aprendido no primeiro ano do ensino fundamental, 2, 3, já tinha aprendido na educação infantil? Não, é por causa da família, principalmente da mãe. É por isso que é fundamental a educação de jovens e adultos, a EJA. Mais do que isso, Paulo, eu acho que o Sindiúti tem que lutar primeiro para o professor ter dedicação exclusiva na sua escola. Ele tem que estar no mínimo 8 horas na escola, porque ele tem que estudar os alunos, tem que ganhar bem para ficar 8 horas, é como é na Europa, é assim que é melhor a educação. E nós temos que ter inclusive um tipo de profissional que visite as famílias, assim como a saúde tem Programa da Saúde da Família, assim como a assistência tem CRAS e vai na família, nós temos que ter na educação um profissional que vá, um educador social, vá até a família e dê apoio à mãe. E inclusive dê aulas de EJA para as avós, para as mães. Isso vai ter impacto direto no desempenho dos alunos da escola pública. Está na hora da gente começar a falar de ciência, gente. Nós vamos falar de educação, nós temos que ter base científica em dado. Senão fica disputa de ideia com ideia. E às vezes as ideias não têm base nenhuma. Nós temos que valorizar os dados oficiais que nós temos, inclusive do IBGE. A questão fundamental é, queremos melhorar a educação pública? Vamos colar e apoiar as mães. É isso.